Depois de 3 filmes de One Piece, chegamos no quarto e finalmente posso falar: One Piece tem um filme bom. Espera, quase cometi um erro. Não posso chamar nenhum filme de bom antes do One Piece Strong World. Então que tal a gente pular essa introdução e mentimos direto pro quarto filme, onde o Luffy pela primeira vez matou uma pessoa. Hoje lhes trago One Piece, Aventura Mortal. Esse filme começa com a marinha perseguindo o Chapéu de Palha, mas geralmente essa cena é inútil, só serve pra citar o vilão do filme, que é um ex-marinheiro e virou pirata, e também pra mostrar como o filme é bem animado. Cada balanço no vento das roupas dos marinheiros é incrível. Dessa vez eu tenho certeza absoluta que esses filmes foram pro cinema. Olha o início tem The Movie no nome. E depois desse início, tem uma animação bizarra que mescla 3D com 2D e não combina nem um pouco. Não importa quantas vezes eu veja, sempre dá um excremento muito alto. Dá até uma tontura. Acho que agora eu entendo a reclamação das pessoas que falam da medição. Essa animação vai do começo da cidade até um bar. Eu achei uma tortura ver isso, mas é bom ver que eles foram criativos. Mas isso não foi bom. A maioria dos bonecos 2D é completamente estático. É muito bizarro ver isso. Mas ao chegar no bar, a animação volta ao normal e não tem o que reclamar. Só tem que falar: pra que serviu essa cena? Foi inútil, muito ruim. Nesse bar estão todos os lugares curtindo e se alimentando. E como de praxe, o filme é feito após um novo integrante entrar na equipe. Nesse, a mais nova membra é a Robin. E esse filme se passa antes mesmo do Luffy saber sua nova recompensa, e depois de Alabasta. Ou seja, a Robin era uma pedra na tripulação. Ela não sabia quase nada, a interação dela vai ser nula aqui. Ela está no filme para dar explicações. Então chega um cara que oferece 2 moedas pro barman que lhe mostra um caminho que levaria ele para outro lugar. O bando nota que provavelmente tem dinheiro envolvido nessa parada, e a Nami vai lá conversar. E tem cada ângulo. Pra que diabo serve essa câmera? Só serve pra um motivo, isso é óbvio. Só não vai perder o NoFap só por causa dessa foto, né, meu camarada? Mas mesmo depois dessas insinuações, o barman não deixa eles irem. Então o Luffy entra na parada. Aí, você não pode ir, é perigoso. Mas eu sou forte. Por aqui, senhor protagonista. Seguindo reto, eles chegam num lugar cheio de piratas. E lá eles estão falando de uma corrida, onde alguns dos participantes já são citados. Tem gigantes, tritões, entre outros. Mas nenhum deles vai ser relevante, só importa os Mugiwaras e o vilão final. A recompensa vai ser de 300 milhões, que faz a Nami imediatamente querer se inscrever. E agora eles também são participantes e recebem log pose para o destino final. Esse maldito é muito suspeito. Mas vamos só continuar. Luffy descobre que a comida daquele lugar era de graça, então ele vai comer, junto com o Zoro, o Chopper e o Sop. Mas por roubar a comida várias vezes de um cara, ele arranja briga. E esse cara é muito estiloso, o cabelo dele me lembra do Urahara, principalmente por causa desse chapéu também. Então eu vou chamar ele assim por enquanto. Enquanto os dois discutem, levanta um bando de piratas que também ficam putos e entram numa briga generalizada. Começa, Luffy, Zoro e Urahara cuidam de todo mundo com muita facilidade. A briga é muito boa, cara. Não tem quase repetição nenhuma de mágica. Esse filme tem de fato uma qualidade muito superior a qualquer arco do anime antes de um ano. Não é mesmo, Toei? A luta acaba quando o Urahara e o Luffy encontram o vilão principal do filme, chamado Gaspard, que é mostrado como desgraçado. Simplesmente ele arremessa um aliado e então ele chama os dois para seu bando, já que o Luffy é um pirata famoso e o Jiraiya, nossa, mas que nome de merda, vou chamar ele de Urahara mesmo, é um caçador de recompensas famoso naquela região. O Urahara aceita, o Luffy xinga o vilão principal e é pego pelo seu subordinado. Mas que merda, filme, esse cara só foi correndo e o Luffy viu ele indo. Mas mesmo assim ele foi pego? Já sabemos quem vai lutar contra o Zoro. O cara tem uma luva de 3 garras, então vou chamar ele de Vega. Gaspard, como todo vilão idiota, libera o Luffy, mas antes disso ele descobre que o Luffy ama demais seu chapéu. Enquanto isso, um moleque que trabalha no barco do vilão ameaça os piratas para que salvem seu avô adotivo. E o Gaspard aceita, mas só caso ele tirasse a vida de um pirata. E esse moleque se manda com uma arma a fim de trazer a cabeça de um pirata. O dia passa, então ele sobe uma montanha com a ajuda do vento e começa a corrida. Essa corrida tá um ar muito de corrida maluca. Todos os barcos aqui são muito diferentes. Infelizmente, isso não é muito relevante, já que todos sabem que aqui o mais importante vai ser os Mugiwaras e o vilão. Acabou o resto. No começo da corrida, eles precisam descer a montanha e logo após passar daquela queda, começa uma zona, todo mundo se matando e a maioria já é eliminado logo de cara. Os gigantes caem na cidade, os Mugiwaras teriam o mesmo fim, mas a Robin salva o navio, criando uma mão gigante e assim os Mugiwaras sobrevivem à primeira etapa do desafio. Mais tarde, o Zoro vai dar um mijão e do nada encontra uma criança no banheiro e nocauteia ela. Sim, era aquele moleque de momentos atrás. Ele acorda e tem uma conversa com o bando. Atira no Luffy, que reflete a bala, e então ele nota que ele não teria nenhuma chance, e fala para matarem ele, e é o que a Nami faz. O quê?
O tempo passa, o Sanji conversa com a criança, falando palavras motivadoras. Essa trama secundária é a primeira minimamente interessante dos 4 filmes que já foram até agora. Não é algo injustificável como a dos filmes anteriores. Aqui, a criança, de fato, ela se preocupa com seu avô e quer salvá-lo a qualquer custo. Simples e efetivo, não precisa de mais nada. O filme anterior é deprimente de tão ruim a trama secundária. Um bando de beirados chegas e o Zoro e o Sanji simplesmente vão lá acabar com geral. Mas a luta fica meio segundo e do nada aparece um monte de rei dos mares. Mas eles saem suaves de lá. Então chegou o momento do Luffy conversar com o garoto, que abre seus olhos, falando como o Shanks também sacrificou tudo por ele. Mas não há tempo para remorso, pois eles chegaram na base da marinha. Sim, aquele log pose que foi dado para eles era falso, e isso enfurece muito Luffy. O garoto também chega falando que seu avô precisava de ajuda, pois o Gaspard estava ferrando todo mundo lá. Então Luffy decidiu acertar as contas com ele. Enquanto isso, no barco do Gaspard, o Urahara do Paraguai decide destruir a caldeira. Porém o idoso impede isso e eles trocam um papo. O caçador de recompensas entrou naquela tripulação apenas para matar o desgraçado capitão, pois há 8 anos atrás ele foi até sua vila, matou todo mundo e fez sua irmã cair na água e ser levada, provavelmente morrendo. Já o idoso estava lá pois era forçado a cuidar da caldeira. Ele salvou uma garota de afogamento há 8 anos atrás, e quando ele estava saindo do navio, um bando do Gaspard chegou e pegou o barco para eles. Acho que você já notou a semelhança, né? Será que é coincidência? O caçador de recompensas volta pro convés para lutar, mas todo mundo sabe que o secundário em um filme de anime só está lá para apanhar mesmo, e ele vai ser completamente inútil. Mas que merda é essa? Ele ganhou o oponente do Zoro! E diga de passagem, essa luta é muito boa visualmente. É legal ver os dois começando com tudo, e a cada soco, eles ficam cada vez mais fracos, até chegar ao ponto dos dois estarem completamente destruídos. Depois dele ter vencido esse secundário, ele ataca o vilão principal e corta ele ao meio. E o filme acaba. Dá like, meu consagrado. Óbvio que não, ele é uma surra. O inimigo tem uma Akuma no Mi, que é a fruta do doce. Um segundo. Essa não é a Akuma no Mi do filho da Big Mom? Mas que merda é essa? A fruta do Lambi Lambi? Voltando, essa fruta dele é uma logia, que permite virar um melaço. Quando o Urahara ia ser finalizado, o Luffy chega e chama para o X1. Ai, chapéu de palha, esse oponente é meu. Gaspard, é hora de você pagar por tudo que me fez passar. Você morrerá, seu desgraçado. Minha família foi assassinada pelas suas mãos. Minha irmã. Eu odeio o figurante. Então a luta do Luffy versus Capitão começa. Mas o Luffy leva uma surra, já que vencer uma logia antes do time skip era uma desgraça. Não é mesmo, filho 2? Até agora eu tô puto com aquela decisão. Eu tô muito. Luffy tenta até mesmo comer seu oponente. Felizmente não dá certo, senão o One Piece ia virar muito creepy. Mas então o cara fura o chapéu do Luffy e o Luffy fica muito bravo. E ainda por cima, esse cara rasga o chapéu. Nesse exato momento, ele decide uma coisa. Vou te matar agora. O Sanji, para ajudar o Luffy, entra no barco para pegar algumas coisas. E encontra o velho que diz que vai explodir a caldeira e decidiu ficar para ver. O cozinheiro vai até o Luffy e o deixa com 2 sacos de farinha. E ele se manda. Na verdade, todo o chapéu de Maria se mandam, já que tá vindo uma tempestade com um ciclone. E o Luffy fica lá sozinho, pro X1. O navio explode, mas o X1 deles continua. Fica equilibrado com o Luffy conseguindo tocar o oponente. Eu retiro o que disse. O Luffy come a almofadinha na porrada. Simplesmente ele destrói de todas as maneiras o seu oponente. E no seu ataque final, ainda por cima, ele ignorou completamente o espinho do seu oponente e arremessou ele pra muito longe. Mas ele tem as suas mãos perfuradas. E com isso, eu tenho uma única certeza. O Luffy matou esse cara. Ele foi arremessado pra um furacão no meio do oceano. Se ele não morrer por causa desse fenômeno, quando acabar, ele vai cair no mar e vai morrer, já que ele é um usuário do fruto do demônio. Basicamente a Toei pegou a premissa do Oda de Luffy só destruir o espírito dos oponentes e transformou em: Luffy não vai te matar diretamente, mas ele vai te dar tanto soco que você vai morrer de hemorragia. Então a luta acaba e o Luffy desmaia. Luffy e o secundário foram salvos pelo Félio, que conta que sua irmã ainda tá viva. Então eles se reúnem e ficam felizes para sempre. Pelo menos eu acho. Já os Chapéu de Palha foram para a linha de chegada naquela ilha lá distante, mas a marinha estava esperando eles. Ou seja, 300 milhões de ienes foram para o saco. Esse filme vai de lugar nenhum para lugar nenhum, mas incrivelmente ele tem uma história boa. Eles só precisaram tirar o destaque da tripulação e dar mais pro Luffy e meter uma história de fundo. E acabou, ficou bom. Infelizmente a Robin é uma pedra, já que ela tinha acabado de entrar no grupo. As interações dela são muito zoadas, não tem quase nenhuma. Eu fiquei até o fim para ver se o Gaspard tinha sobrevivido, mas de fato,
Não falam nada dele. O Luffy matou mesmo, cara. Que porcaria foi essa? Caraca, olha o tempo desse vídeo. Tchau e até a próxima!